Já ouviu falar em relacionamento não monogâmico? Essa é a pauta do Papo com GG de hoje. Tem curiosidade sobre o assunto? Quer saber um pouco mais? Mas antes, hein, não esqueça, inscreva-se no canal, deixe seu like, seu comentário, compartilha, enfim, ajuda aí, né? Porque custa R$0. Então, bora lá conversar. Gente, eu tô aqui com a Simone. Simone tem 34 anos, é publicitária e ela topou conversar com a gente aqui um pouquinho sobre relacionamento não monogâmico. Oi, Simone, tudo bem? Oi, Jéssica, tudo ótimo. Ó, Obrigada pelo convite. É sempre bom, né, estar falando sobre não monogamia para as pessoas. eu que agradeço você topar aqui e falar um pouquinho pra gente. Eu tô aqui com a Amanda. A Amanda é programadora, falando com ela que tá lá na Alemanha, né? Olha só, entrevista internacional. Oi, Amanda, tudo bem? Oi, tudo ótimo. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Gente, eu tô aqui com a Gabriela Campopiano, é isso mesmo, né? Acertei seu nome. Ela é psicóloga, pós-graduanda em sexualidade humana, é isso? Sim. E eu chamei a Gabriela aqui para a gente conversar um pouco sobre relacionamentos não monogâmicos. Conta aí pra gente um pouco, né, do relacionamento que você vive, como que é. Então, tem duas partes. A primeira parte é que eu moro com duas pessoas e a gente é um trisal. Então, eu tenho um namorado e uma namorada, a gente mora junto e eles também têm uma relação entre eles. Então, isso, na verdade, já se qualifica, já configura poliamor, porque a gente tem Entendi. um relacionamento amoroso com mais de uma pessoa. Por fora disso, nosso relacionamento também é um relacionamento aberto, porque além de nós três, cada um de nós também temos relacionamento com outras pessoas fora do relacionamento. Nós três temos uma visão um pouco diferente a respeito disso, em relação ao quão envolvido a gente quer estar com essas pessoas de fora. Mas a minha opinião é que é um relacionamento aberto por fora, não poliamor. Tipo, eu não tenho interesse em me apaixonar por outra pessoa fora do relacionamento. Então, entre nós três, poliamor, mas de Aham. fora, relacionamento aberto. Então, eu vivo mais de uma relação no momento, e são todas consideradas relações livres, mas eu também costumo falar que eu vivo muito a não monogamia política, né? Que é para além, né, de todas as questões de desconstrução enquanto relação, né? Como a gente conhece, também existe toda uma desconstrução e uma luta por questões de mudanças dentro da parte política também, sabe? Coisas ligadas a direitos que são muito focadas apenas em casais e até mesmo casais heteronormativos, né? Por assim dizer. No momento, eu tenho 3 relações que são afetivo-sexuais. Duas delas são um pouco à distância, porque não são pessoas que moram em São Paulo, capital. Uma delas nem mora no estado de São Paulo. Mas eu não tenho essa distinção, sabe? Eu estou sempre aberta a conhecer as pessoas e me envolver do jeito que for para acontecer. Eu não tenho, eu não coloco essa barreira. No que se baseia as relações não monogâmicas? Quais são os tipos de relações não monogâmicas que existem? Eu acho que esse é um tema que é um pouco provocativo para quem não conhece, sente um pouquinho desafiado quando ouve assim, oh, peraí, como assim? História é essa de abrir? Não quero, o que é meu, e porque envolve muita polêmica, mas vamos lá, conceituando de uma forma muito básica, muito fundamental, eu acho que dá para dizer que a não monogamia é uma forma de que as pessoas enxergam que para se amar não é necessário ter um controle sobre o corpo ou o desejo da pessoa amada ou das pessoas amadas. Eu acho que se a gente for pegar o cerne da questão é isso. A pessoa entende que não é porque eu te amo e você me ama também que a gente precisa ter um controle sobre o que um e o outro faz com o próprio corpo ou quem o outro deseja. Tem algumas, vamos dizer, umas
subdivisões que as pessoas colocam. Então, por exemplo, tem pessoas que têm o que a gente chama de relacionamentos abertos, que então elas se propõem a se relacionar de uma forma mais livre na parte sexual, mas afetivamente é eu com você e você comigo. Eu digo que elas se propõem porque, assim, tem o combinado e tem a prática. E na prática a gente não é um botãozinho que se liga e desliga, de agora eu vou me apaixonar, agora eu não vou me apaixonar. Mesmo numa relação monogâmica, a gente não escolhe, às vezes acontece. Mas a proposta no relacionamento aberto é essa, é aberto sexualmente, afetivamente não. Aí quando é uma relação que a gente chama de amor livre, já não. A ideia é que é livre para viver o que tiver ali para ser vivido. Então, se for para ser sexual, vai ser sexual. Se eu acabar me apaixonando, eu acabei me apaixonando. E é isso. Aí tem também as relações poliamorosas, que elas não subentendem um casal de duas pessoas. Aí podem ser 3 pessoas ou até mais que se relacionam. Aí pode ser em um modelo fechado, então são os 3 juntos, só eles, ou os 3 entre eles, mas também podem ter outras relações em paralelo. Eu digo 3, mas pode ser a Mais. galera toda. Vai de cada um, né? E tem quem se propõe ao modelo que chamam de anarquia relacional, onde a proposta é não ter acordos, em que realmente cada um tenha uma autonomia total sobre o próprio corpo e o próprio desejo. Então, não tem uma hierarquia de relações. E como que é que funciona dentro dessas relações para vocês chegarem, digamos, num acordo? Existe uma conversa? Existem regras ou não? Tudo flui naturalmente? Olha, conversa é fundamental, né? É meio que tipo palavra de ordem, assim, em todas as minhas relações, inclusive em todos os meus tipos de relações, né? Seja afetivo sexual, seja no trabalho. É uma coisa que eu vivo falando muito sobre a importância da gente conversar, porque a gente cresce, na verdade, aprendendo que não tem que conversar, né? Deixar as coisas quietas, porque o que você não fala, teoricamente, não existe. E as minhas relações, elas não possuem nenhum acordo, nenhuma regra, por assim dizer, né? São relações relativamente recentes, assim, comparado com o tempo que eu venho estudando, que eu venho me enxergando como no mono. Então, eu já mudei muita coisa em mim e em relações anteriores, sabe? Para hoje ser do jeito que é. E todas as pessoas, né, com quem eu estou envolvida, elas sabem dos meus princípios, das coisas que eu acredito, do que eu busco. Então, são pessoas que possuem pensamentos bem parecidos com o meu, então, o que acaba também sendo mais tranquilo nessa questão de não ter acordo, não ter nenhuma limitação, sabe? Não ter nada imposto. Existe muito respeito, muita autonomia, sabe? E ao contrário do que as pessoas pensam, também tem muito amor, porque as pessoas têm essa coisa de achar, né, que na monogamia é muito mais porque não gosta de verdade. Ao contrário, eu gosto muito de todas as pessoas com quem eu estou. A gente conversa muito abertamente, sim, a gente não tem problema nenhum em comunicação, eu diria, as nossas conversas são realmente muito, muito abertas e dão muito certo. Então, é isso, a gente vai indo conforme vai. Porque, por exemplo, muitas coisas mudaram desde que a gente começou a se relacionar. Por exemplo, no começo a gente não morava junto, hoje a gente mora junto, entendeu? Sim. Então, isso são coisas que têm que ser conversadas de acordo com vai indo. Algumas regras, sim, porque assim, eu acho que a gente mora junto, sabe? Então, mas assim, a gente tenta limitar ao mínimo possível em relação a regras. Sempre que a gente fala de relacionamentos não monogâmicos, a gente chama atenção para o fato da comunicação, né? Que tem que existir o acordo, né? Então o que foi acordado ali entre as pessoas envolvidas no relacionamento? Mas às vezes a gente esquece que comunicação é fundamental em qualquer relação, né? Sim, diálogo sempre em qualquer modelo de relação. E isso é uma questão muito interessante que você está trazendo, porque na minha experiência,
quando um casal se propõe a conversar sobre abrir uma relação, independente de se essa abertura vai acontecer de fato, porque às vezes é só uma conversa que acaba chegando à conclusão de que não é pra gente. E tudo bem também, porque Sim. não é para todo mundo. Isso acaba colocando uma lente de aumento em questões que eram problemas já na relação daquele casal e que eles não percebiam. E aí esse papo de não monogamia vem e coloca como se fosse uma lupa. Então, assim, se é um casal que não tinha um diálogo bom sobre limites, ou sobre desejos, ou sobre respeitar o não da outra pessoa, mas isso passava despercebido, porque nunca teve uma situação que provocou isso, quando coloca esse elemento, aí isso vai virar uma questão. E aí a gente para pensar, não foi a não monogamia que era um problema na nossa relação. O problema era o não respeitar os limites. E a questão da não monogamia trouxe luz para essa questão. E você já teve relações monogâmicas? Assim, as minhas relações atuais, elas são recentes, mas desde o período da adolescência eu já senti incômodo com coisas da monogamia, porém eu não entendia, não conhecia, né? E tinha muita questão da posse, que era um grande problema para mim. Mas eu vivi relações mono, eu já fui noiva, quase casei, e aí acho que tem mais ou menos uns 5 anos que eu comecei a, de fato, estudar, pesquisar sobre a não monogamia. Tive outras relações não mono, mas que hoje não existe mais a questão sexual, por exemplo, mas ainda existe o laço afetivo, né, como tipo, uma amizade, por assim dizer, né, se for para dar nomenclaturas. E eu acho que eu não classifico mais como deu certo e não deu certo, sabe? Porque eu acho que deu certo durante o tempo que era para ter, né? Durante aquele período ali, deu muito certo, a gente aprendeu, viveu muita coisa, mas agora. E agora eu sempre falo para as pessoas, né, quando eu conheço, olha, eu sou não monogâmica, então, tipo, não existe a menor chance de eu voltar para a monogamia. Então, Não vem para querer que ninguém mudar depois. isso, para ninguém depois, né, dizer, não, mas você não falou. Eu falo Aham. sempre, coloco em todas as redes sociais possíveis para nem correr esse risco, assim. Ah, tem que ser mesmo. Ó, gente, tá tudo aqui. Não vem falar depois que eu não sabia. Então, esse, na verdade, é meu primeiro relacionamento não monogâmico. Eu sempre tive vontade de procurar isso, mas antes eu só tive um relacionamento muito tradicionais no Brasil. E quando eu mudei para a Alemanha, eu precisava conhecer gente nova, etc e tal. Mas aí, quando eu mudei para cá, eu já tinha a ideia de que eu ia querer entrar num relacionamento não monogâmico. E aí eu encontrei meu namorado num aplicativo de namoro, e ele é mais velho, e a vida inteira dele ele namorou não monogâmico, ele nunca teve um relacionamento monogâmico, 100% monogâmico, e ele estava já há alguns meses se relacionando, ficando com ela, com a minha namorada. E aí a gente se encontrou, foi tipo amor à primeira vista, e é isso. Então, desde o Entendi. início já era certo que seria um relacionamento não monogâmico. A gente vive numa sociedade onde a maioria dos relacionamentos é monogâmico. Sim. Mas esse modelo de relacionamento, ele sempre foi predominante? A gente olha para esse assunto de não monogamia como uma coisa muito moderna, assim, uma coisa muito millennial, muito 2022 de galera moderninha. Ah, tudo Mas, começou agora. Estão inventando é, moda. assim, galera paulistana, chão de taco, samambaia, quer pegar todo mundo, não é isso. Mas se a gente olhar para a história do mundo, não é bem assim. A monogamia começa, assim, pegando historicamente, a monogamia começa a ser um modelo quando passa a ser uma questão que a propriedade privada ela vai se manter na família. Então, quando a gente passa a ter esse conceito, a gente sai do nomadismo, passa a ter o conceito de propriedade privada. Então, passa a ser muito importante garantir a legitimidade dos filhos.
Então, saber que aquele filho que aquela mulher teve é daquele pai. Então, por isso, se torna muito importante que a relação seja monogâmica. E aí vai surgindo o patriarcado, com isso o casamento, com isso a monogamia, e vai se desenrolando a sociedade como a gente conhece hoje. Sim. Mas mesmo depois disso, que já estava instalada a monogamia, era monogamia para quem? Porque se a gente for parar para pensar, quem começou recentemente a pensar de uma forma não monogâmica foram as mulheres. Porque para os homens já tinha uma não monogamia meio que pré-estabelecida de muito tempo. Porque não que o adultério seja uma forma de não monogamia, não é. Não é mesmo. Mas pensando aí, antigamente, era muito socialmente aceito e até esperado que os homens tivessem amantes. Sim. Então, de Aquela certa história, forma, né? Ah, homem é assim mesmo. ter Desesperado. relacionamentos múltiplos surgiu como opção agora para as mulheres. Para os homens, meio que sempre esteve dado que isso era uma possibilidade, né? Quais são as maiores dificuldades, assim, que você vê ao viver esse tipo de relação? Além das questões políticas, existe preconceito? A sua família e amigos são ok com isso? Ou você ainda enfrenta muita coisa por aí? No quesito de política, né? Quando a gente fala de leis e o Estado e tudo mais, a gente percebe muitas limitações. Eu vivia um relacionamento, por exemplo, com uma pessoa que tem filhos, e aí, por exemplo, eu não poderia ser considerada uma pessoa também responsável pelas crianças, legalmente falando, porque já tem o pai e a mãe biológicos, né? No caso, os genitores dessas crianças. Mas se a gente convivia, se eu também, sabe, no dia a dia cuidava dessas crianças, por que eu não posso ser considerada responsável? Ou, por exemplo, por que eu não posso colocar essa criança como minha dependente no plano de saúde, sabe? Existem grandes entraves, assim, que a gente tenta refletir sobre e se questionar sobre essas coisas. E é engraçado porque as pessoas, né, normalmente ficam achando que a gente só quer saber de pegar o namorado dos outros, ou então beijar todo mundo, quando na verdade nem é isso, sabe? Tipo, eu nem quero ser seu namorado, eu fico falando, nem quero ser seu namorado, você nem quer ser namorado, tá tudo bem. A minha família sabe, a minha mãe, inclusive, é um amor, assim, ela ainda pergunta sobre as minhas ex-enteadas, por exemplo, ela sempre entendeu, e aí o único questionamento dela é: todo mundo sabe e tá feliz? Aí eu falei que sim, ela falou: então é isso, sabe? Não tenho que me meter. Mas já ouvi piadinhas, assim, de alguns amigos, algumas pessoas de trabalhos anteriores, sabe? E as pessoas ficavam muito achando que, é uma fase, então, é porque eu não gosto de verdade da pessoa. E aí você tem que mostrar que não é isso, sabe? Que a gente gosta sim, só que não é um jeito diferente de viver e enxergar as coisas que na verdade também não tem nada daquilo de vocês são muito evoluídos, porque quando a gente para estudar, a gente vê que na real é uma coisa bem antiga, né? Não é uma coisa de evolução. Pro meu lado, a minha família, todo mundo que eu conheço sabe que a gente tá num relacionamento não monogâmico, todos os meus amigos, e é muito tranquilo, mas a minha família sempre foi muito aberta com qualquer tipo de coisa. Tipo, inclusive meus pais têm um relacionamento aberto. Os pais do meu namorado também, eles são já um pouco mais tradicionais, são alemães, né? Ele é alemão, mas também muito tranquilo, a gente sempre vai pra casa deles. Eles são os únicos que moram na Alemanha, de familiar nosso. Mas assim, a gente sempre vai na casa deles e eles sabem da situação também e tudo ok. Da minha namorada, eles são muito, muito religiosos, tipo, extremamente. Eles são da Filipinas, então é assim, eles são, assim, extremamente religiosos. Aí ela contou para eles recentemente sobre a nossa situação e também, no fim das contas, eles foram bem tranquilos. Eles vieram, inclusive, eles estavam aqui um mês atrás
conheceram a gente e tal, até ficaram hospedados aqui em casa, tudo muito tranquilo. Discutindo muito ultimamente questões legais, sabe? Por exemplo, o que aconteceria se um de nós fosse para o hospital? Quem ia... Porque, assim, teoricamente, legalmente, ninguém tem direito de... Nenhum de nós teria direito, sabe? De responder pela pessoa. Aí, aqui na Alemanha, tem uma coisa que chama... que você abre como se fosse uma empresa, e aí as pessoas são sócios da empresa e podem responder sobre si. Mas numa situação dessa, por exemplo, de hospital, isso não muda muita coisa, sabe? Tipo, abrindo uma empresa, você garante o que, por exemplo, se eu morrer, eles podem receber herança de mim, sabe? Entendi. Mas isso não garante nada em relação a causas legais, tipo, se algum deles estiver no hospital ou alguma coisa nesse sentido. Isso aí é uma coisa que é difícil mesmo, em relação a... Ou se a gente quiser... A gente não quer ter filho, mas eu conheço muitos casais poliamorosos que têm filho, sabe? Não tem como você registrar uma criança com 3 nomes. Aqui na Alemanha não tem jeito. Essas dificuldades legais existem. E aí eu acho que é uma pergunta que muita gente deve fazer, né? E o ciúme? Existe ou não? É bem resolvido com isso? Então, entre nós 3 é muito bem resolvido, tipo, não tem de forma alguma. Tipo, nossos 3 relacionamentos são muito diferentes entre si. Tipo, o meu do meu namorado, o meu da namorada e eles 2 são muito diferentes entre si, mas não tem nenhum tipo de ciúme. Agora, com pessoas externas, às vezes é um pouco difícil de lidar. Sendo bem sincera, é um pouco difícil de lidar. Mas como eu falei, a gente conversa muito, a gente tem, assim, uma comunicação muito boa. Então, no fim das contas, a gente sempre se resolve, mas às vezes rola, assim, um pouco de ciúme. Mas aí rola assim, fala assim, oh, esse aí não, você pode então, ficar com isso aí chama veto power, poder do veto num relacionamento monogâmico, isso é muito mal visto na comunidade. Porque assim, sim, porque se você tá, tipo, se abrindo a isso, não faz muito sentido você vetar uma pessoa só porque... E outra coisa, você tá envolvendo outra pessoa, sabe? Também na situação. Então, meio que é injusto com a pessoa, com o terceiro. Eu amei existe o essa nome. questão de veto. Tipo o Big Brother. Que você Exatamente, veta hoje? é o poder do veto. Tudo. Assim, mas assim, é meio mal visto por causa disso. Mas, por outro lado, eu já tive muita vontade de vetar algumas pessoas. Mas, assim... Mas segurou. Isso, porque eu acho que não é justo com ninguém, com as pessoas envolvidas. Isso acho que foi a minha maior questão e a minha maior dor, né, quando eu comecei a viver a não monogamia, porque eu era muito parecida com esses cara boy lixo, sabe? Eu queria ter mais de um relacionamento, mas eu queria que era só comigo. Era só você que podia. Só eu que posso, e aí foi difícil de entender que não, do mesmo jeito que eu posso, as pessoas que estão comigo também podem, e que tá tudo bem, porque ninguém me pertence, assim como eu não pertenço, né, a ninguém. A gente tá junto por gostar, por achar que faz sentido, que é aquilo que as duas pessoas querem. Então, essa foi a parte mais difícil, assim. Muita terapia, muita conversa, muita leitura, sabe? Mas conversa principalmente, né? Porque é muito isso, de conversar e de refletir também, né? Tipo, tá, mas por que esse ciúme? Por que essa insegurança, sabe? Para chegar naquele ponto e tratar aquele ponto. É uma curiosidade sempre que surge quando a gente fala de relacionamentos não monogâmicos, de como as pessoas lidam com o ciúme dentro dessas relações. E o ciúme, ele é um sentimento natural? Ou isso vem muito da gente achar que a outra pessoa é uma propriedade? O ciúme é um sentimento, é uma emoção humana. Ele existe. E eu não acho que a existência dele em si seja um problema. Eu acho que pode ser um problema a forma que a gente lida com ele, que pode ser uma forma saudável e pode ser uma forma não saudável. E isso tanto em uma relação monogâmica, não monogâmica, relacionamento aberto, amor livre, anarquia relacional, a forma de relação que você escolheu viver. Eu acho que surge sim, enquanto questão, na maioria das relações não monogâmicas, até porque a pessoa que escolhe se relacionar de uma forma não monogâmica, ela foi criada e viveu a vida inteira em um mundo monogâmico.
Então, todos os exemplos de relações que a gente tem estão dentro de um modelo monogâmico. Os nossos pais, a nossa família, o que a gente lê nos livros, que a gente vê na televisão, tudo isso a gente vai aprendendo como se relacionar a partir das relações que a gente vê e que a gente traz de bagagem também da nossa história de vida, antes de, vou tentar isso aqui. Então, provavelmente vai surgir sim. E aí, o que eu faço com isso? Eu finjo que não existe porque é errado sentir ciúme na não monogamia, e isso é uma coisa de quem não está evoluído o suficiente, então eu vou varrer para baixo do tapete. É uma tentativa, mas não acho que vai funcionar muito bem, não. Tenta entender. E aí, ciúme? De onde que você está vindo? O que está te fazendo surgir? O que em mim tem de insegurança que eu estou projetando nessa relação? Como que a gente junto, enquanto casal, se eu estou falando de um casal, né? Encontra ferramentas para lidar com essa insegurança, para que essa abertura dessa relação não seja um sofrimento, mas seja algo prazeroso, até porque eu entendo que se você se propõe a abrir uma relação, é para isso ser mais prazeroso, senão não tem sentido. E aprendendo a lidar com isso, que não tem uma fórmula, uma receita de bolo. Sim. Entendendo caso a caso. Você disse que já viveu um relacionamento monogâmico, foi noiva. Como que você vê se a Simone daquela época para agora? Eu acho que primeiro essa questão da liberdade, que na minha vida, assim, a minha percepção ela é enorme, ela é gritante. Outra coisa também é a questão de me sentir realmente amada, sabe? Antes eu tinha muita sensação de que eu me sujeitava a relações e a situações, por muitas vezes difíceis, porque eu pensava, é essa pessoa que eu não vai ser nada, porque a gente cresce com essa coisa de ter que achar alguém para casar. Sua cara metade, né? Pois é, e aí por um bom tempo eu levei isso a sério e pensava assim, nossa, é isso aqui que vai ter para mim ou eu não vou ter nada. E aí, quando eu comecei a entender e a viver a não monogamia, eu percebi que nada daquilo era verdade. Muito pelo contrário, sabe? Existem muitas outras pessoas que podem gostar, que podem se apaixonar por mim, querer estar comigo. E aí eu acho que parece que é uma nova vida, assim, sabe? Um novo mundo que se abre, que você começa a perceber até questão de autonomia, sabe? Eu quero estar com essa pessoa hoje, mas amanhã eu quero sair sozinha e tá tudo bem, sabe? Da pessoa entender que eu não gosto menos dela porque eu quero sair sozinha ou porque eu vou sair com outra pessoa. Cada relação é muito individual, é muito singular. E isso foi uma diferença muito grande, assim, de perceber que eu posso dar o meu amor para A e B tranquilamente e posso receber de A e B sem parecer que é mais de um e menos do outro. Consegue ver essa diferença? A Amanda em um relacionamento monogâmico e a Amanda agora vivendo num trisal? Então, assim, o que foi uma coisa que eu me descobri muito sobre mim é que eu sou muito mais ciumenta do que eu achava. Tipo, quando eu tava num relacionamento monogâmico, eu achava que eu era completamente desprovida de ciúme, mas, assim, quando você, tipo, face the fact, sabe? Quando a coisa tá sendo jogada na sua cara, é completamente diferente. Mas, assim, eu acho que eu cresci muito nesse período aqui. Já tem... A gente começou a namorar pouco depois que eu mudei pra cá, então vai fazer 3 anos em outubro que a gente tá junto. E é que, tipo, você aprende que seu parceiro não precisa te fornecer tudo num relacionamento, sabe? Você pode ter uma pessoa que é seu parceiro de vida, que você tá construindo um futuro com, mas às vezes vocês não são compatíveis sexualmente. Então, assim, tudo bem se você for procurar isso em outra pessoa, isso não quer dizer nada pra um relacionamento. Isso é uma coisa que, assim, eu acho que pode ser até útil em relacionamentos monogâmicos.
De um tempo para cá, vem se discutindo o assunto, né? A gente vem falando sobre. Antes a gente nem ouvia falar. Você acha que vai mudar esse cenário em breve? Assim, as pessoas vão se sentir mais à vontade de viver uma relação não monogâmica? Ou pelo menos a discussão vai, né, vai estar mais entre as pessoas? Eu acho que a gente ainda está muito engatinhando, sabe? Mas já teve, eu acho que a questão de 2 anos isolado meio que proporcionou que as pessoas escrevessem mais, falassem mais, se abrissem mais, sabe, dentro da internet. E aí também foi quando veio uma grande questão, né, de tipo, e agora para ver essas pessoas com quem a gente se relaciona, porque a gente está todo mundo trancado em casa, como é que faz? E aí eu acho que acabou sendo uma brecha para que muita gente se sentisse confortável para falar, né, mais sobre o assunto. Mas eu acho que ainda é uma discussão que ela é pequena e que poucas pessoas de fato são escutadas, sabe? É impressionante, por exemplo, no Twitter, quando tem volta e meia, acho que quase toda semana tem essa discussão, mas é sempre dentro de uma questão muito rasa, infelizmente, e parece que as pessoas não levam em consideração, por exemplo, a opinião de pessoas não brancas, né? A opinião de pessoas gordas, porque você vê sempre aquela coisa de, não, isso é coisa de gente branca, ou isso é coisa de gente rica, isso é coisa de gente padrão, sabe? E não, sabe? Tá aí o projeto Não Mono em Foco, por exemplo, sabe? Mostrando que não, que pessoas racializadas, né? Pessoas não brancas, pessoas LGBT, elas estudam sobre, elas falam sobre com muita propriedade, com referência, mas parece que o que a galera quer mesmo é só ficar falando, vai pegar o namorado do outro ou não. Não, parece que o diálogo ele não se aprofundou ainda como deveria, mas eu acredito que a gente já está começando a proporcionar isso e que a tendência é tornar isso cada vez maior, sabe? Eu fico muito feliz quando eu vejo algum amigo, né, falando, tipo, comecei a ler porque eu vi você postando, ou tipo, quando alguém fala sobre não monogamia, eu lembro muito de você, que é um sinal de que tá valendo a pena, sabe? Tem gente que fica, que coisa chata, mas tá valendo a pena ser essa chata nas redes sociais. Tá ficando na memória da galera. Exato, tá ficando na cabeça da galera. Então, isso para mim é muito legal, assim, porque eu costumo muito usar a minha mãe de referência, sabe? Eu penso assim, se a minha mãe, sabe, que é uma mulher de quase 60 anos, ela consegue entender e respeitar, e ela consegue se interessar, eu acho que todo mundo também consegue, sabe? É muita coisa do querer. Então, é muito legal quando alguém chega para trocar uma ideia sobre, ou para perguntar se eu tenho alguma indicação de leitura e tudo mais. Dá um quentinho assim no coração, tipo, o assunto vai crescer e as pessoas vão se interessar mais. Eu acho que numa questão social, acho que sim, acho que muita gente tem vontade, mas não, às vezes não sabe se expressar, ou não sabe, ou tá com um parceiro que é incompatível mesmo, sabe? Mas eu acho que a questão legal ainda tá muito longe, principalmente que envolva criança, sabe? Que envolva filho. Porque é uma coisa completamente diferente do que a gente tem hoje. Mas a questão social, acho que sim. Eu vejo que vem aumentando não vou nem dizer o interesse, mas acho que a abertura das pessoas a falar sobre isso e a experimentar, assim, modelos que fogem à norma de relacionamentos, cada vez mais. E eu acho que isso é uma tendência a se manter.
O que não significa que, como nessas discussões que tem na internet, que normalmente não são discussões saudáveis, né, que a gente vê muito, vai acabar com a monogamia, vai criminalizar a monogamia. Tudo isso, não, jamais isso vai acontecer. Até porque não é uma regra. É como o que funciona melhor para você em um momento de vida determinado. Eu acho que isso é importante frisar também. O que funciona hoje pode não ser o que vai funcionar daqui a 5 anos e tá tudo bem a coisa aí fluindo, conforme a nossa vida vai mudando. Então, eu acho que vai tomar força em um sentido de as pessoas que têm esse desejo sentirem mais liberdade, até conforme vão adquirir mais conhecimento, porque está sendo mais falado, mas você sempre vai poder se relacionar monogamicamente, lógico, até porque é o modelo mais vigente, o modelo hegemônico, o que até socialmente imposto, é uma realidade. Um outro grupo que tem um pensamento diferente, buscar espaço, não vai diminuir seu espaço. Ninguém tá batendo na sua porta quando você vai beijar 5 bocas, sim. Assim, só tentar respeitar a busca do coleguinha pelo encontro dele consigo mesmo, porque isso não tá querendo diminuir o seu. Psicóloga, pela experiência que você tem, se tem algumas pessoas que querem conhecer mais sobre essa forma de relacionamento, mas ainda se sente receosa, né? Ainda se sente assim, ou acha que isso é errado. Então, eu acho que, primeiramente, ter certeza de que esse é um desejo seu. Porque uma coisa que acontece é, às vezes, a pessoa querer buscar abrir um relacionamento, mas, na verdade, o desejo é do parceiro. E ela em si não deseja isso de fato, mas ela está aí se forçando em nome daquela relação, para manter aquela relação. E aí isso vem com muito sofrimento. Então, eu acho importante que seja um desejo que vem, se é um casal que quer fazer isso juntos, que seja um desejo que está presente nos dois. Terapia pode ser bem legal para lidar com todas as emoções que vêm disso, adquirir um autoconhecimento melhor sobre tudo que vai vir com essa bagagem. Que uma última mensagem é que, assim, a gente se relaciona para ser bom, para ser gostoso. Então, é importante lembrar de que é para ser uma experiência prazerosa. Você embarca numa trajetória de tentar ter uma relação não monogâmica porque você acredita que isso vai ser prazeroso para você, não para ser um sofrimento. Muito obrigada por ter topado. Desejo muita felicidade aí nas suas relações. Eu que agradeço o convite. Feliz com o papo e precisando pode me chamar mais vezes. Amanda, muito obrigada, viu, por ter contado um pouco aí da sua história, do seu relacionamento. Adorei. Obrigada por ter se disponibilizado aí, né? Porque 5 horas de diferença. Mas tranquilo. Pra gente ajeitar. Beleza, obrigada pelo convite. Bom dia aí, ainda tá de manhã, né? Tá de manhã, agora é o almoço. Boa tarde. E muito obrigada. Muito obrigada. Qualquer coisa, estou à disposição.